Bem-vindos ao canal Justos pela Fé. Meu nome é Daniel Cota e hoje nós vamos dar mais uma refletida na palavra do Senhor. Então eu clamei a Deus e disse: Senhor, transforma a minha água em vinho. Vamos lá para Êxodo então 7:20, que diz o seguinte: Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Eu estava lendo essa passagem em Êxodo e isso me fez lembrar daquela passagem de Jesus que transformou a água em vinho, que está lá em João 2. João 2, do 7 ao 9. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, o que dá para perceber aqui? Que com Moisés a água foi transformada em sangue. Com Jesus, a água foi transformada em vinho. Então, o que isso quer dizer? Bom, a gente tem que saber que a água significa vida, né? Sangue significa sacrifício e vinho significa alegria. Então, é o seguinte: com Moisés, a vida é transformada em sacrifício. Com Jesus, a vida é transformada em alegria. Então, assim, o que a gente tem que saber? Moisés e Jesus, eles foram mediadores. Moisés foi mediador da lei e Jesus foi mediador da graça. Moisés era servo e Jesus é filho de Deus. Quando o que nos leva a Deus, o nosso caminho, o que faz intermédio, né? O que está no caminho entre mim e Deus são homens, a minha vida vai ser uma vida de sacrifícios. Agora, quando o que está entre mim e Deus, o que me leva a Deus, o que está no caminho entre mim e Deus é o Filho de Deus, aí eu vou ter uma vida de alegria. Então eu quero trazer um alerta para nós hoje, porque eu sei que talvez tenha muitas pessoas agora que estejam tendo uma vida de sacrifício, estejam tendo uma vida de escravidão, né? Será que o que nos leva até Deus, o que está nos encaminhando, o que está nos intermediando até Deus, são homens ou é o próprio Filho de Deus? Será que nós estamos vivendo debaixo de servos ou será que nós estamos vivendo debaixo do Filho? Se você estiver vivendo uma vida debaixo de servos, eu não estou falando que você não pode ter uma liderança, que você não pode ter um pastor, que você não pode ter um líder. Eu estou falando que essa pessoa, ela não é o caminho, não é ela que te leva para Deus. Jesus é o caminho, Ele que é o mediador entre você e Deus. Essa é a graça. Então, se você tiver uma vida debaixo de servos, você vai ter uma vida baseada em doutrinas, uma vida baseada em escravidão e condenação. Agora, se você tiver uma vida debaixo do Filho de Deus, se você tiver Cristo como seu mediador, como o caminho até Deus, aí você vai ter uma vida baseada na liberdade, não liberdade para pecar, mas uma liberdade porque você vai ser remido dos seus pecados, você vai ter o perdão dos seus pecados, você vai ter uma vida baseada no perdão, baseada no amor, porque é isso que a graça de Deus oferece para nós. Eu estou falando isso porque quando o Senhor tinha me mostrado isso, eu achei até interessante, eu falei assim, bacana e tal. E aí eu não dei tanta ideia. Mas um dia desses eu tava meio triste, tava meio para baixo assim. E aí eu lembrei dessa passagem. Eu lembrei que Jesus transforma a nossa vida em alegria. E aí eu fechei a porta do quarto, né, para orar, e eu tava nesse dia triste. E aí eu deitei no chão com a cabeça para baixo e falei assim: Senhor, transforma minha água em vinho. Transforma minha vida em alegria, por causa da passagem que ele tinha me mostrado. E eu fui falando isso, fui orando, fui chorando e eu fui sentindo a vida em mim. Eu fui sentindo vida entrando em mim, sabe? Aí saí do quarto completamente diferente da forma que eu entrei. Então eu falei assim, nossa, isso realmente faz sentido. Isso realmente não é coisa da minha cabeça. Isso realmente é algo que pode mudar a vida de alguém. Então eu tô fazendo esse vídeo para isso, para você que tá tendo uma vida de sacrifício, você que tá tendo uma vida de condenação total. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala assim: Jesus, transforma a minha vida em vinho. Transforma a minha água em vinho. Quando você coloca a sua vida debaixo de Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus,
a sua vida se transforma em alegria, né? A condenação se vai, né? A escravidão se vai. Aí você pode estar se perguntando, mas por que que Jesus iria querer fazer isso por mim? Então eu vou te mostrar aqui a continuação do versículo que a gente estava lendo em João. Vamos ler lá, João 2:11. Diz o seguinte: Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, a primeira coisa que Jesus quer fazer na sua vida é te tirar da vida de escravidão e condenação e transformar a sua vida em alegria e liberdade. É aí que a água é transformada em vinho. Então, que você possa sair desse vídeo hoje, entrar no seu quarto, fechar a porta e clamar a Deus: Senhor, transforma a minha água em vinho. Deus te abençoe.